Olá, historiadores! Hoje eu pretendo apresentar para vocês uma nova tribo de Amazonas. Na real, não é bem uma nova, é só a segunda tribo que foi canonizada no universo de Mulher Maravilha. Claro, existem as Amazonas de Temícera, que seguem os deuses gregos fielmente e pregam todo aquele negócio de paz e amor, aquele negócio bem good vibes mesmo. Também temos as esquecidas, as nossas guerreiras brasileiras que vivem lá no Amazonas e elas seguem os deuses indígenas e o nosso folclore. Mas nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês as porra louca mesmo, bem no estilo GTA Egito, já que elas comumente usam armas de fogo, fazem tráfico humano e vendem os seus serviços como mercenárias pra quem tiver como pagar. Eu sei, eu tô devendo ainda a parte 2 do vídeo da Artemis. André, cadê a nossa ruivinha bombom? Calma, eu vou trazer como é que está a situação da Artemis nos dias de hoje dentro das HQs. Mas enquanto eu fazia o roteiro dela, eu percebi que eu tinha que dar muito contexto sobre as Bana Migdal e sobre como elas estavam no período da história em que eu estava contando. Então eu acabei percebendo que o vídeo ia ficar bem cansativo e eu decidi então fazer o vídeo das Bana Migdal primeiro, pra aí sim a gente poder ir pra parte 2 do vídeo da Artemis e finalmente encerrar esse ciclo. Enfim, tem muita gente encerrando o ciclo hoje em dia, né? Então é basicamente isso. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte a gente só vai falar das Banas no pós-crise, e a partir do segundo vídeo eu falo sobre as Banas no Rebirth até os dias de hoje. Então, indo pros recados que ninguém gosta de ouvir, mas eu tenho que dar. Se você quiser e puder, me ajuda com like, deixa um hype aqui embaixo, deixa algum comentário e compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber mais sobre Mulher Maravilha. Se inscreve pra ajudar a embaixada a crescer e vem me ajudar a ter um pouquinho mais de engajamento, porque meu engajamento caiu bastante desde o começo desse ano. Tá triste a situação do The Devil. E sem mais demoras, eu sou o André, essa é a Embaixada de Temícera e na situação de hoje, a história das Bana Migdal, parte 1. A história das Banas começa com uma Amazônia em específico. Lá no início do pós-crise, na edição número 1 de Mulher Maravilha, lançada em 1987, sendo escrita então por Jorge Pérez. Aqui, as deusas estão debatendo com Zeus sobre criar uma nova raça de mulheres, guerreiras que levariam a palavra dos deuses e a paz para o mundo dos homens. E a primeira Amazona a ser criada é a Hipólita, e como muitos já sabem, ela é a rainha das Amazonas e a mãe da Mulher Maravilha. Mas logo em seguida, surge a Amazona que estamos esperando, que no caso é a Antíope, e ela seria a segunda Amazona rainha em comando. É importante ressaltar que as Amazonas não foram criadas na Ilha Paraíso, elas foram criadas na Grécia, onde elas criaram ali então a cidade-estado de Temícera. E ali elas viviam juntas, tanto a Antíope quanto a Hipólita. E em uma de suas patrulhas, elas encontram a rainha Hipispila e a sua filha Fítia. Elas vinham de Lemos, uma ilha onde as mulheres simplesmente cometeram um genocídio contra os homens. E você deve estar se pensando agora, nossa, que radicais. Ou se você não tá pensando agora, você tá. Mas o motivo delas causarem esse genocídio é de cair o queixo ou nariz. A HQ não conta exatamente o que aconteceu pra elas matarem todos os homens, mas a gente vai buscar as respostas na mitologia grega. Basicamente, Afrodite, a deusa da beleza e do amor, ficou brava porque as mulheres de Lemos não a cultuavam de forma correta, muitas vezes não a cultuavam de forma alguma. Então foi aqui que ela decidiu amaldiçoar as coitadas com um bafo podre e um cheiro de peixe vencido, e dá pra imaginar também as situações de higiene na época. E foi assim então que os seus maridos decidiram fugir para ficar com as escravas que não tinham a maldição, e as esposas, em vingança, decidiram só passar a lambida aqui no pescoço de todo macho que tinha na ilha. Até que não tinha nada a ver com isso. Realmente foi uma situação. Hipispila então se tornou a rainha de Lemos, porém, ela foi mandada embora de sua cidade por ter se relacionado com o herói grego Jasão e ter tido gêmeos com ele, um menino que foi morto pelas outras habitantes de Lemos e uma menina que saiu viva, que no caso é a Fítia, e ela vai ser bem importante na história. Na mitologia, na verdade, Hipispila teve dois filhos meninos, que no caso era Euneu e Thoas. Euneu sobreviveu e futuramente virou o rei de Lemos. Como ele chegou lá? Não sei. Não achei nada na internet, se você sabe, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Mas eu particularmente não faço ideia de como ele chegou ao reinado de Lemos. E é claro, o Thoas morreu mesmo. Então pelo menos aqui a gente tá seguindo a mitologia mesmo. E a Fítia vai seguir o caminho de Euneu, de certa forma. E é aqui então que Hipispila pede para uma das rainhas amazonas voltarem com ela até Lemos, pois os deuses prometeram uma visão que só se concretizaria se ela fosse acompanhada de uma rainha. E a Antíope já não gostava muito de como os homens comandavam toda a situação ali na Grécia. Então ela acabou criando uma curiosidade ali e decidiu ela mesma acompanhar Hipispila até a sua cidade natal. Porém, quando elas chegam na cidade, se deparam com uma onda de destruição. Nenhuma das suas habitantes estava viva, todas elas estavam carbonizadas sem explicação nenhuma. E é assim então que Hipispila morre literalmente de tristeza ao ver a sua cidade destruída, deixando a pequena Fítia sozinha. Mas logo em seguida a Antíope vai adotar a Fítia e vai criar ela ali como uma amazona, e ela vai ser o orgulho da mamãe. Da mamãe Antíope, a outra tá morta. Não tem como orgulhar a mãe morta não. É aí então que vem o ponto de ruptura, o ataque de Heracles. Ele engana, escraviza e abusa das amazonas. E posteriormente Hipólita vai ser guiada por Atena, onde ela vai conseguir libertar
as suas numa rebelião épica. E aqui também que a nossa Hipólita diz: gente, agora que nós conseguimos nos liberar das amarras dos homens, nós vamos seguir a paz dos deuses e vamos perdoá-los. Mas aí a Antíope, barraqueira do jeito que ela é, olha pra trás e vê todo o rastro de destruição e ela fala: perdão é o cacete, eu quero sangue. E ela quer fazer então ali a sua vingança. E é por isso que eu disse que aqui era o ponto de ruptura, porque as duas irmãs se despedem. Antíope foi embora com algumas amazonas e Fítia, e a Hipólita seguiu para a Ilha Paraíso com as suas seguidoras. Basicamente, o que aconteceu aqui? Os deuses culparam as amazonas por tudo que estava acontecendo, já que elas não estavam seguindo o caminho que eles premeditaram para elas. Ou seja, elas foram presas, abusadas e violentadas. E olha só, elas que vão ter que pagar sendo presas na Ilha Paraíso. Massa. Top. Isso aí. Mas eu quero saber de você. Você seguiria Hipólita no caminho da paz dos deuses ou você seguiria Antíope no caminho da faca na caveira e da vingança no olho por olho? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eventualmente, Antíope acaba acreditando que as suas irmãs estão mortas e elas decidem então ir para Atenas atrás de sua vingança. Porém, Teseu, que era o rei de Atenas na época, acabou se apaixonando por Antíope. Tomou um chá de buceta, menino. Então foi aqui que ele acabou se humilhando e implorando pelo perdão da Antíope. A rainha amazona aceitou as suas desculpas e casou com o atual rei de Atenas. Então estando mais próximo de realizar de fato ali a grande igualdade entre os gêneros, né? Já que eles conseguiram atingir muita paz enquanto eles estavam juntos. Mas é claro que os vilões não vão aceitar essa paz. Nem Eris, nem Circe e muito menos Ariadne. Não sabe quem é Ariadne? Eu te explico. Na mitologia grega, Teseu era casado com Ariadne, que auxiliou na vibe da luta contra o Minotauro. Acontece que aqui ele escolheu casar com Antíope e decidiu exilar a Ariadne, que não ficou nem um pouco feliz em ser corna, né? Vamos combinar aqui. Então, ela acabou jurando vingança a Antíope e a Teseu. E algo que vale mencionar aqui é que as Amazonas eram imortais. Porém, depois que Antíope acabou casando com Teseu, eles perderam essa imortalidade. Na história é dito que as Amazonas perderam a imortalidade porque a Antíope se casou com Teseu. Ao meu ver, elas perderam a imortalidade no momento em que elas recusaram os deuses gregos. Mas, tudo bem, a gente vai seguir daqui. Vambora. E como eu falei, a Ariadne acabou jurando vingança, e quem viu essa jura de vingança foi Circe, que decidiu então ajudar a Ariadne no seu plano e teletransportou ela pra lá com uma adaga feita de puro ódio, que ela acabou fincando no peito da Antíope. Realmente furou todo o silicone da minha menina. Que coisa. Então é aqui que vai começar o grande CSI Miami, ou CSI Grécia, se você preferir assim. Como a Ariadne teve ajuda mágica, ela simplesmente conseguiu se teleportar pra fora do reino. E o que acontece? Quem foi o primeiro a chegar no corpo morto de Antíope foi Teseu, que acabou chorando vendo a sua amada morta e pegando ela em seus braços. Mas quem chegou logo em seguida? Fítia. E é aqui que vai começar todo o rebuceteio. Vai ser só um barraco. Quebra. Porque como a Fítia acabou encontrando o Teseu ali com a sua amada no colo, o que ela pensou? Você matou minha mãe. E aí ficou essa treta inteirinha de cada um culpando o outro. Inclusive o próprio general de Atenas começou a culpar a Fítia justamente porque ele não gostava das Amazonas. Não é explicado por quê. Provavelmente masculinidade frágil. Enfim. E é claro que quem vai ser presa vai ser a própria Fítia, que antes de ser aprisionada dá uma bela de uma cuspida na cara de Teseu. E lembre-se disso, vai ser importante pro futuro. Na verdade não tão importante, vai ser só uma curiosidade no futuro. Como eu falei, o general de Atenas tenta de todas as formas incriminar a Fítia, mas Teseu sabe que isso vai fazer ele perder o apoio das guerreiras, e ele não pode perder esse apoio militar que ele tanto ganhou de graça, basicamente. Então é aqui que ele decide escolher uma culpada para o crime, que foi uma pessoa inocente, já que é dito aqui na história que ele era muito famoso por fazer isso. Só que aqui, o nosso menino vai ser extremamente cagado. O que acontece? Ele acabou escolhendo Ariadne para ser ali, então, a culpada pelo assassinato de Antíope. Só que assim, ele estava certo. É porque a Ariadne foi lá e ela prometeu uma vingança. Então ele aproveitou essa promessa de vingança e culpou ela. Só que acontece que ela realmente foi a culpada. Então, o nosso menino acertou tentando errar. Eu achei isso incrível. Acontece que Teseu foi muito molenga, porque mesmo depois de executar a Ariadne, ele manteve a Fítia presa. Isso levantou uma pulga enorme na orelha das demais guerreiras, que não aceitaram bem serem tratadas como otárias. Acho que ninguém seria, né? Então, todas as guerreiras decidem fazer uma rebelião e fogem com a Fítia, onde elas prometem que nenhum deus ou homem vai enganar elas novamente. E a partir daqui, elas se tornam essa grande potência militar sob o comando de Fítia, diversas vezes participando de eventos históricos, como em Troia, onde a Penthesilea, que é uma amazona que não aparece muito na história principal da Mulher Maravilha, mas ela aparece em Mulher Maravilha História, as Amazonas. Eu já fiz um vídeo contando sobre essa história aqui no canal, e eu também já fiz um vídeo apresentando as 31 Amazonas que aparecem nessa história. Vai lá ver esses dois vídeos caso você queira saber um pouquinho mais sobre Mulher Maravilha, tá aqui no canal. É só procurar aí que tem. Talvez eu deixe o card aqui em algum momento.
Foi então que elas acabaram se firmando no Egito, sendo protegidas por uma tempestade de areia mágica, cortesia dos deuses egípcios. Mesmo que isso não seja dito explicitamente aqui quando elas aparecem, mas ainda assim, a gente sabe que elas cultuam os deuses egípcios agora, né? Então faz sentido falar que foram os deuses egípcios que protegeram a cidade delas. E é aqui no Egito que elas fundam a sua cidade de Bana Migdal, que significa o Templo das Mulheres. E aqui a sua cultura mudou. Basicamente aqui elas chamam qualquer forasteiro de Ariadna, em homenagem à assassina da rainha Antíope. Homenagem, né? Porra. Vou homenagear a assassino? É mais uma forma de chamar as pessoas que elas não confiam de Ariadne, porque você pode me trair. Elas também entraram no ramo de fabricação de armas, tanto para uso próprio quanto para comercialização. Então elas são uma força militar de fato, elas são bem militarizadas, armadas até os dentes. E como eu falei no começo do vídeo, elas também vendem a sua força militar como mercenárias, para quem tiver como pagar. E eventualmente elas levam um pouquinho mais do que dinheiro. Às vezes elas aumentam o preço na hora, sem que você saiba. Às vezes elas levam os seus homens para servirem de escravos sexuais. Elas não são mais imortais, né? Elas precisam se reproduzir de alguma forma. Mas também não é como se elas escolhessem o parceiro, não é como se elas escravizam vários homens e escolhem qual deles elas vão pegar. Na verdade não é bem assim. Quem faz a ligação entre as amazonas e os escravos é uma médica que analisa todos os genes antes da fecundação. Meio bizarro, mas é como funciona. É um sistema completamente rígido, militar e zero sentimental. E eu falei que elas são protegidas por uma tempestade de areia mágica que não deixa ninguém entrar ali, né? A não ser que você seja protagonista, porque a Mulher Maravilha conseguiu entrar nessa parede muito fácil. E Hermes também. Mas Hermes é um deus, né? Então a gente consegue perdoar isso. E basicamente, a Mulher Maravilha encontrou as Banas por acaso. A Diana estava perseguindo a Mulher Leopardo porque ela roubou o laço de Hestia. Então, ela não poderia deixar que a gatinha tivesse o barbante dourado. E seguindo o rastro da nossa gatinha Psiu Psiu, ela acabou caindo bem no centro do Templo das Banas. E é a primeira vez que a Diana tem o conhecimento dessas irmãs amazonas, já que, como eu falei, depois de tudo que aconteceu lá com Heracles e elas se separaram, as duas tribos sobreviveram, mas as duas tribos acreditavam que suas irmãs tinham morrido. E mesmo elas sendo totalmente militarizadas, elas ainda não são paro para o treinamento e os poderes da nossa Mulher Maravilha. Lembram do cuspe da Fitya em Teseu? Pois é, as egípcias acabaram desenvolvendo uma nova arma, um dardo venenoso que é basicamente cuspido em seus inimigos, em homenagem à sua rainha que cuspiu no rosto de Teseu. E a atual rainha aqui é a Anahid, que acaba usando esse dardo na Diana, que é o suficiente para derrubar a Mulher Maravilha. E mais pra frente, durante a batalha contra a Bárbara Minerva, Anahid chega à conclusão de que a Diana é mais uma amiga do que uma inimiga. Ela ordena para que todas as Banas auxiliem na luta contra a Mulher Leopardo e deixem a Mulher Maravilha em paz. Porra, ela tá fazendo o possível pra ajudar a gente tá querendo matar ela? E mesmo que a Anahid querendo ajudar a Mulher Maravilha agora, já é tarde demais. Já a Bárbara Minerva consegue matar a rainha das Amazonas, deixando um vácuo de poder entre as Banas. O que sabemos é que para ser eleita uma nova rainha, todas as candidatas precisam passar ali por uma competição, onde elas vão ser testadas fisicamente e, claro, a mais bruta e a mais violenta que conseguir superar todas as suas irmãs dentro do torneio, acabará se tornando a nova rainha da Bana Migdal. Elas valorizam bastante esse negócio de violência e brutalidade. E é aqui que nós conhecemos então a Faruka, e caso você seja um leitor atual de Mulher Maravilha, você sabe que nos dias de hoje, a Faruka é a rainha das Bana Migdal nas histórias da Mulher Maravilha. Então achei curioso deixar isso aqui, já que antes, no pós-crise, ela tinha um cabelo extremamente belo e hoje ela é careca. Que ainda é bela, mas ainda assim, tá careca. Tá igual eu. Enfim, a gente nunca de fato vê esse torneio acontecendo, mas aqui vemos um novo conceito sendo explorado, que no caso é o de Shintar. Aqui ele ainda estava sendo construído, mas futuramente, e nos dias de hoje, ele tá muito mais bem definidinho. Basicamente, Shintar é o equivalente à Mulher Maravilha para as Banas, e a diferença é que ela não vem com nenhum poder extra. A não ser, é claro, lá no Rebirth, que aí os deuses egípcios acabam ali botando um dedinho, dão ali um artefato diferente, mas aqui não, Shintar é só um título que elas decidem quem vai ser mesmo, e normalmente a Shintar é a líder de todas elas. Mas normalmente. Tem uma exceção à regra. Enfim, tivemos diversas Shintars durante as histórias do pós-crise. Na verdade, foram só 4, mas ainda assim, uma dessas Shintars foi a Hipólita, mas eu acho que isso é assunto para um outro vídeo. Ainda nesse primeiro encontro da Mulher Maravilha com as Banas, a Shintar estava sendo controlada por Faruka, que acabou mandando a guerreira das Banas lutar contra a guerreira de Temícera, pois a sua intenção era de fato reinar ali controlando a Shintar para fazer tudo que a Faruka queria fazer. Tanto que a Faruka já planejava matar a rainha Anaid para poder chegar ao poder. Ela foi uma safadinha aqui, né? Foi uma pilantrinha. E é pelos olhos da Faruka que nós percebemos que nem todas as Amazonas eram felizes em Bana Migdal. Vemos ela falando de que não pode escolher o seu próprio parceiro, ou que precisa tapar o nariz quando passa pela caldeira. A Faruka acaba sendo assassinada pelas suas companheiras que descobrem todo o plano dela. E a Shintar está prestes a explodir, já que a sua armadura tecnológica começa ali a entrar em combustão. Mas é claro que a Mulher Maravilha, com a ajuda do laço de Hestia e o cajado de Hermes, consegue conter a explosão, mas ainda assim é forte o suficiente para varrer as Banas do mapa.
Pelo menos é o que a gente acha. Mas o que acontece de verdade é que todas elas foram teleportadas por Circe para que servissem a bruxa no evento da Guerra dos Deuses, que aqui inclusive foi onde a Hipólita é transformada na Shintar pela Circe. E depois dos eventos de Guerra dos Deuses, parece que as Banas não aprenderam nada, porque elas se aliam de novo com a Circe. Elas querem invadir Temícera para poder derrotar as suas inimigas, que não eram bem inimigas, né? Era só uma tribo diferente. Mas enfim. Também não adianta de nada, porque elas são traídas por Circe, e as duas tribos são teletransportadas para uma outra dimensão, onde elas são forçadas ali a fazer uma trégua se elas quiserem sobreviver contra os demônios que tem nessa outra dimensão. Parabéns, as Bana Migdalianas não aprendem nunca. É incrível. É claro que aqui, depois que elas voltam para a Terra principal, a Artemis vai virar Mulher Maravilha e vai mudar todo ali o esquema das Bana Migdal. Mas isso tudo eu conto lá na parte 1 do vídeo da Artemis, tem aqui no canal, é só procurar aqui que você vai conseguir assistir e vai conseguir se informar um pouquinho mais sobre o que aconteceu quando as Amazonas de Bana Migdal voltaram para a Terra. Mais pra frente nós temos os eventos de Paradise Lost, que é a mesma mini saga que tem o nome da série que o James Gunn anunciou que vamos ter da Mulher Maravilha. Mas até o momento não tivemos nada, nem escalação, nem quando lança, nem nada. Tá congelada. Não vou comentar nada, vou só seguir. Enfim, aqui nós somos situados de que as Amazonas de Temícera e de Bana Migdal estão vivendo juntas na Ilha Paraíso, cada uma em uma extremidade da ilha. Aqui podemos ver que mesmo convivendo juntas, muita tensão política acontece entre as duas tribos. As Banas ainda continuam seus trabalhos em contato com o mundo dos homens, e as Temicerianas têm os seus 1001 receios, já que elas foram traídas por 1001 pessoas durante todas as histórias até aqui. Quem é a Shintar das Banas nesse momento é a Áquila, uma jovem amazona que, se você me perguntar, era a namorada da Artemis. Mas eu ainda shippo Artemis com Mulher Maravilha, então sinto muito. E falando na nossa ruivinha bombom, Artemis aqui está agindo como a comandante das Banas, não usando o termo de rainha, mas sim o de líder. E é muito interessante ver a mudança das Banas, ainda mais com a Artemis na liderança, que viveu junto da Diana por um bom tempo. Então ela aprendeu ali a conviver com outras pessoas sem ser esse ser bruto e raivoso e extremamente ríspido com forasteiros. Elas são um pouco mais receptivas, não escravizam mais as pessoas e de fato pagaram por todos os seus crimes, pelo menos até aqui. É claro que não na cabeça da Hipólita e das outras Temicerianas, mas é bem evidente que elas pagaram pelos seus pecados. E é aqui então que a Áquila, a atual Shintar, acaba descobrindo que existe um grupo de separatistas em Temícera, só que ela infelizmente descobre tarde demais e acaba recebendo um tiro das inimigas. O que acontece é que a partir daqui, quem será a nova Shintar vai ser a Artemis, sendo então a guerreira das Banas e também a líder delas. E eventualmente ela vai sair ali no pau contra a Hipólita e vai jogar na cara dela que ela foi uma trambiqueira, mas tudo isso tá no vídeo da Artemis de novo. Enfim. E antes de serem descobertas, as separatistas acabaram alimentando um rancor constante pelas suas irmãs, fazendo sabotagens de seus suprimentos, atentados terroristas e até que eventualmente estoura uma guerra civil entre as tribos. E eu não vou abordar muito o que acontece nessa guerra civil, mas eu quero abordar quem foi a grande responsável por isso acontecer, que no caso é a Mágala. Você não sabe o que é a Mágala? Eu vou te explicar, bobo. Mágala era uma bruxa de Temícera, que na verdade era a Ariadne. Eu sei, revelação de novela das 9, revelação de novela mexicana, mas eu vou explicar o que aconteceu. Mágala era de fato uma bruxa temiceriana, porém, depois de um feitiço ela acabou morrendo e não foi notada por ninguém. Foi aí que a Circe decidiu agir. Nesse momento ela resgatou as memórias e a essência de Ariadne, implantando na bruxa para que ela se vingasse por dentro. E o mais doido é pensar que tudo, desde a edição 90 até aqui a edição 168, tudo o que aconteceu foi planejado pela Mágala. Foi ela que mostrou a visão para a Rainha Hipólita de que a Mulher Maravilha seria morta. Ela que influenciou o torneio que tornaria Artemis a nova Amazona a assumir o manto. Foi ela também que preparou toda a guerra civil acontecendo até aqui. Criou e influenciou as separatistas, que apesar de terem ressentimentos, elas viviam em paz ainda com as suas irmãs. A ambição de Ariadne era realmente matar a Hipólita e reinar como a nova rainha amazona, reinar como aquela que roubou seu marido e acabou usurpando o seu título como rainha de Atenas. Mas é claro que isso não dá certo. Inclusive toda essa história aqui acaba de um efeito muito anticlimático, porque a Ariadne acaba sendo morta pela Fúria, que era obcecada pela rainha Hipólita e a enxergava como mãe, e portanto não deixaria o plano de Ariadne acontecer. Então a queridinha foi lá e simplesmente arrancou o coração da Ariadne e simplesmente virou assim pra Hipólita e falou: toma, mãe, pra você, amor de filha. As histórias da Mulher Maravilha, né, gente? Essa guerra civil acabou quando a Rainha Hipólita e a Diana acabaram abandonando seus postos como monarca das Amazonas. Mas elas ainda assim não se uniram de fato. As duas tribos de Amazonas só foram se unir depois da invasão de Imperex, que causou a morte da Hipólita. E com o sacrifício da rainha, todas as Amazonas finalmente se uniram como uma grande tribo. E durante a guerra, elas acabaram usando a Ilha Paraíso como um grande escudo para parar uma rajada de energia que estava indo em direção à Terra. E é claro, após a destruição da ilha, todas elas se uniram protegidas com a tecnologia do Domo Maravilha e atacaram. Inclusive aqui tem uma cena muito legal de todas elas rezando ali e trazendo as suas preces para canalizar tudo no Darkseid. Enfim, as histórias dos anos 2000 também, né?
Acho tão incrível. Inclusive, eu vou fazer sim um vídeo sobre o Domo Maravilha. Já pediram nos comentários umas 2 vezes, só que eu tô com muito vídeo na minha frente. Já tem muito roteiro preparado e tem muito vídeo que eu ainda preciso gravar e editar. Então, assim, eu agradeço muito pela indicação. Eu vou sim fazer um vídeo sobre o Domo Maravilha, porque eu concordo com você. Eu acho que é muito interessante a gente poder explicar como é que a Mulher Maravilha quase teve uma Batcaverna ou uma Fortaleza da Solidão. De toda forma, após a guerra, as deusas tanto egípcias quanto gregas estão muito orgulhosas de como as Amazonas trabalharam juntas, e com seu poder, agora a Ilha Paraíso está flutuando. E a Mulher Maravilha tem a grande ideia de unificação, unindo Filipos, que representava as Temicirianas, já que a Hipólita tinha morrido, e Artemis, representando as Bano-Migdalianas, vão ser as novas grandes chefes de estados da nova Temícera. Usando a tecnologia do domo /jato invisível, as duas tribos se unem e abrem as portas para o mundo do patriarcado, funcionando como uma instituição para aprendizado mútuo. E é então que finalmente as duas tribos estão unidas e futuramente elas vão ser desunidas de novo, porque os Novos 52 vai chegar e vai apagar tudo o que já tinha sido escrito até aqui. Mas é a partir daqui que eu vou terminar o vídeo sobre a história das Bana-Migdal, parte 1, pelo menos. As Banas são extremamente intrigantes e muito legais de ficar pesquisando. Acontece que apesar do vídeo bem longo, elas não têm tantas histórias assim dentro do universo da DC, o que é realmente uma pena. A cultura delas e toda a história até elas fundarem a sua cidade é do caralho. Mas né, nada tão ruim que não possa piorar. A gente vai ver isso no Rebirth. Mas, enfim. Então, se você gostou de saber mais sobre as Banas, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o hype, comenta e compartilha o vídeo com outras pessoas. Ajuda o engajamento do canal, por favor. De toda forma, eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Um beijinho pra você, a gente acaba se vendo no próximo vídeo e tchau, tchau.